Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande nessa noite estarmos aqui na casa do Senhor. Quero cumprimentar também a você que está nos assistindo aí pela televisão, pelo celular, pelo computador. Que a graça do Senhor te alcance nessa noite. Já temos ouvido, já temos visto a mão de Deus aqui nessa noite. E para mim é um prazer, uma alegria muito grande trazer uma reflexão para a igreja daquilo que Deus colocou no meu coração. Reconhecido sou que nada tenho, nada sou, e que estou aqui na dependência inteira de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quando normalmente é me dado a oportunidade de trazer alguma palavra para a igreja, eu sempre penso assim, eu queria falar aquilo que eles querem ouvir. Sempre como humano que sou, eu fico em casa imaginando, poxa, se eu pudesse ter o conhecimento do que passa na mente, na vida de cada um deles, eu gostaria de falar aquilo que eles gostariam de ouvir. Como eu não sou onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas eu sirvo um Deus, e Ele colocou no meu coração, aquela palavra que você precisa ouvir. Não aquilo que eu gostaria de falar para você. De repente seriam palavras muito bonitas, mas sem efeito nenhum. Mas quando o nosso Deus fala, Ele acalma o seu coração, Ele traz a resposta, Ele ouve o teu clamor. E eu quero, com muito temor nessa noite, meditar o tema com vocês. Nós estamos aí numa série, esperando o melhor. E dentro dessa série, eu gostaria de meditar com vocês em alguns minutos, aquilo que Deus colocou no meu coração. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, essa reflexão, eu daria: não desanime, o melhor está por vir. Normalmente pode ser que você entrou aqui e colocou no seu coração, não, hoje é a minha última vez, eu vou jogar a toalha, eu vou desanimar, porque a luta está muito grande. Mas Deus preparou essa palavra no seu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Não desanime, o melhor está por vir. E eu queria junto com vocês ler Marcos, no capítulo 4, do versículo 31 ao 41. Eu queria que todos meditassem junto comigo nessa noite, que diz assim: este se assemelha a um grão. Marcos, isso. Marcos 35. Isso. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas se que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquietai-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé?
Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para vocês que no primeiro item desse texto que eu li aqui, que as tempestades ainda elas existem. As tempestades ainda existem. Elas são normalmente inevitáveis. Ninguém navega pelo mar da vida, da existência da vida, sem enfrentar uma tempestade. Elas chegam para todos, para rico, para pobre, ela chega para o idouto, para o doutor, ela chega para o analfabeto, ela chega para o crente e chega para o não crente também. Ninguém passa ileso na vida sem enfrentar uma tempestade. Com certeza, eu já passei por alguma delas. Possivelmente você já passou, está aqui nessa noite passando por uma tempestade que chacoalha o nosso barco e nos dá a sensação de que não iremos aguentar, que nós iremos sucumbir. A pandemia, não muito tempo atrás, ela trouxe para a gente essa reflexão. Foi muito difícil, muito estranho, foi muito complicado para o mundo inteiro. A gente não podia fazer mais nada, a gente não podia mais ver os nossos amigos, a gente não podia mais se despedir dos nossos entes queridos. Normalmente era só a família, um número pequeno, e foram alguns anos muito difíceis para a humanidade. Morreram pastores, morreram padres, morreram médicos, morreram pacientes, morreram crentes e não crentes, novos e velhos. Se a gente for parar para pensar, quantos amigos perdemos? E foi uma coisa que a gente não esperava. Sabe por quê? Porque a tempestade, ela atinge indistintamente a todos nós. Por certo, se você é novo, ainda não passou por nenhuma, se prepara, que você vai passar por alguma delas. Mas assim como aqueles discípulos tinham Jesus no barco, se você estiver com Jesus no barco, você não vai naufragar. Se você estiver com Jesus no seu barco, você vai passar por essa tempestade e depois você vai cantar o que esse Renovação Praise acabou de cantar nessa noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. No segundo item, as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Normalmente, as tempestades, elas não dão aviso prévio para você. Olha, se prepara, semana que vem você vai ficar desempregado. Semana que vem você vai ficar doente, então se prepara. Não. A tempestade, ela não dá aviso prévio. É um divórcio que você menos esperava, é um luto traumático que deixa cicatrizes profundas na nossa vida. Então, as tempestades são imprevisíveis. É uma falência na sua empresa, é um desfalque financeiro que você teve na semana. Elas não avisam, elas chegam sem aviso prévio. Nessa passagem foi bem claro que quem esteve lá no mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago. Esse lago ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É um lago, é o maior lago de água doce que existe no Oriente Médio, ali em Israel.
é muito bonito, muito emocionante. Quando você entra dentro do barco para fazer o trajeto de um local para o outro, ali você sente verdadeiramente a presença de Deus. Eu desejo que cada crente tenha essa experiência. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito emocionante. E é um lago, você consegue ver o outro lado das montanhas. Você consegue ver o Monte Hebron. É uma coisa muito importante, muito bacana ali para os judeus. Então, ele não era o mar, mas na tradução nossa, cita que é um mar, mas ali é um lago. E quando Jesus disse, passemos para o outro lado, não havia tempestade nenhuma naquela hora. Não havia nenhum vento, não havia certamente nenhum sinal de tempestade. Mas enquanto eles entraram no barco e começaram a navegar, aí se levantou uma grande tempestade. Subitamente levantou essas tempestades do nada, transformando a vida deles. Por certo, nessa noite tem gente aqui que a tempestade veio e você está nessa situação do nada. Do nada aconteceu, você não fez nada para que isso acontecesse, mas a tempestade chegou para você. Assim a nossa vida também, você não planeja, você não espera, você não vai ao encontro dela, mas a tempestade chega para todos nós. O terceiro item é: as tempestades são inadministráveis. Por certo, se a gente tivesse preparado e soubesse quando ia chegar aquela tempestade, a gente se preparava. Mas a gente não se prepara porque elas são inadministráveis. A gente não consegue administrar a situação. E eu fico imaginando que normalmente quem é ribeirinho, os filhos nascem no rio. Então você vê as crianças nadando, você vê as crianças pequenininhas, vai se afogar. Não se afoga não, eles nadam, eles sabem sair daquilo. E é interessante que aqueles discípulos nasceram no redor daquele lago. Eles sabiam nadar. Eles trabalhavam naquele lago. Eles já tinham passado por outras tempestades naquele lago. Porém, aquela tempestade deixou eles assustados. Por certo, aqui eu e você já passamos por tanta tempestade na nossa vida. Por tantas, e a gente saiu. Mas tem uma tempestade que você está passando e que você não sabe o que fazer. Você não sabe para quem recorrer, você não sabe para quem falar, porque essa tempestade é inadministrável, você não está conseguindo administrar isso. E foi tão difícil para eles, com tanta experiência, chegar ao ponto de imaginar que iriam morrer. E Jesus estava no barco. Você está pensando que você não vai aguentar, que você vai morrer, mas eu quero dizer nessa noite, Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco. E quando Jesus está no barco, as coisas têm de acalmar. O vento tem que sossegar. E as águas têm que se acalmarem. Mas agora, com toda a experiência que eles tinham, eles não conseguiam controlar aquela situação. É assim também, meu irmão. Isso acontece com cada um de nós. Já aconteceu várias vezes comigo. Tanta experiência de vida. E por certo, alguma tempestade chegava e eu falava, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde recorrer. Não tem nem como falar com um amigo, não tem nem como falar com um pastor, porque essa tempestade, ela é inadministrável. Como eu vou fazer? O que farei? A sua vida até ontem estava tranquila, mas o vento está muito forte. Está balançando muito o seu barco. E você nessa noite com certeza veio aqui e falou assim, eu não estou aguentando, mas Jesus está aqui e a palavra para você é, Ele está no seu barco, creia nisso.
quarto, eu queria compartilhar com vocês que as tempestades são pedagógicas. Nós cremos em uma doutrina gloriosa que chamamos de soberania de Deus. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em acaso, nós não cremos em determinismo, nós não cremos em olho gordo, e nós não cremos em miticismo, nós não cremos nada disso, nada. Nós cremos que a mão de Deus está sobre todas as coisas. Nós cremos que não cai uma folha da árvore se não for com a permissão do nosso Deus. Nós cremos que existe um Deus soberano que está lá dos altos céus, olhando esse vendaval, essa tempestade que está na sua vida, e com certeza essa noite a palavra vai ser para o vento e vai ser para o mar. E eu tenho certeza que vai haver bonança, e você vai estar aqui cantando o hino da vitória, dando um testemunho, dizendo: eu não imaginava que até o vento e o mar lhe obedecem. Por certo, eu tentei, tem aqui o nosso mestre, professor Clarindo Aparecido, eu tentei procurar se o vento tem ouvido, se a água tem ouvido, mas quando o nosso Deus soberano levanta a voz, a criação lhe obedece. As estrelas, os astros, a água, o mar, a terra, o fogo, está tudo sobre debaixo da proteção e do comando do nosso Deus. Eu quero dizer para você, esse Deus está no seu barco e Ele tem o controle da natureza. A natureza está nas suas mãos. Então não tema nessa noite, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa simples introdução, eu quero dizer para vocês que a tempestade que vem sobre você não vem para destruir você. Por certo, você está diante de uma tempestade e está imaginando, ela vai me destruir. Não, essa tempestade não vai te destruir. Ela vai provar você e você vai ser aprovado, porque Jesus está no teu barco. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto aqui é bem interessante, que quando a gente começa o texto diz que Jesus chega para os seus discípulos e fala: passemos para o outro lado. Quando Jesus fala passemos para o outro lado, Ele não está dizendo é até a metade do lago, é no fundo do lago que a gente vai parar. Não, Ele está dizendo passemos para o outro lado. Então, quando o barco estava quase a afundar, eles recorreram a Jesus. E se a gente for analisar e perceber, foi uma pergunta com tom de censura. Eles chegaram para Jesus depois de ter feito tudo aquilo e falaram: não te importa que pereçamos? Logo Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar se aquietou. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta passagem é regida por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? O segundo é no verso 40, a pergunta de Jesus para os seus discípulos: por que tem pouca fé? E a terceira pergunta entre os seus discípulos, uns com os outros, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Gostaria de discorrer com vocês essa noite a respeito dessas perguntas que possivelmente está pairando na sua mente, no seu coração, na sua vida. E hoje, por certo, Deus, Jesus, está aqui e vai acalmar a sua tempestade. Eu tenho certeza nisso, creia. E aí, na primeira diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição,
Quantas vezes eu e você já chegamos para Jesus e diz: não te importa com essa doença? Não está vendo o que eu estou passando? Eu não estou aguentando mais essa situação, está difícil para mim. É nessa hora que você pensa: por que você não me socorre, Jesus? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou assim? Essa também foi a pergunta dos seus discípulos. Por certo, essa é a sua pergunta nessa noite. Essa é a minha pergunta. Porque é interessante que quando a gente lê a palavra do Senhor, lá em Tiago, diz que quando a gente está meditando na palavra, a palavra começa a falar com a gente. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, foi a semana que o vento e o mar se levantou de uma forma tão difícil. E eu ficava lendo, eu falava: preciso falar para a igreja, mas eu também estou passando. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que as circunstâncias, a situação não são maior que o nosso Deus. Eu preciso crer que além da dificuldade, Jesus está no meu barco. Além da dor, da doença, Jesus tem o poder de acalmar. Jesus tem o poder de repreender. Quando eles recorrem a Jesus, eles não estavam recorrendo somente com a censura. Eles diziam: não vai fazer nada, não está vendo. Por certo, você está dizendo, veio nessa noite, não vai fazer nada, Jesus, não está vendo, que eu não estou aguentando mais. Está difícil para mim. Não está vendo que o mar está alto, o vento está soprando, não vai fazer nada. E a única coisa que você ouve é o vento assolando, a tempestade assolando a sua vida. Essas são as perguntas que todos nós fazemos. Todos nós. Por que eles estavam fazendo essas perguntas? Eu tenho certeza que alguma coisa não ficou bem resolvida na cabeça deles. Por certo também, algumas vezes não ficou na minha, ou não está na sua nessa noite. E eu quero trazer essa palavra para você. A primeira era que não ficou bem resolvido na cabeça deles. No versículo 35, não ficou bem resolvido. Se a gente ler o versículo 35, Jesus disse assim: passamos para outra banda. E na medida que eles obedecem à voz de Jesus, aí o que acontece? A tempestade vem. Você está orando, você está jejuando, você vem nos cultos de orações, você vem nos cultos à noite, você canta, você toca, você está fazendo a vontade de Deus e a tempestade chegou. Não estava bem resolvido isso na cabeça deles. Normalmente, quando a gente obedece, a gente imagina, vai dar tudo certo. Aí tem um corinho, que a gente que é o mais antigo, né? Tem um corinho que a gente cantava assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Como vai tudo bem? Como vai tudo bem? Se Cristo está no meu barco e eu estou passando por essa dificuldade. Se Cristo está no meu barco e eu estou passando por esse desemprego. Se Cristo está no meu barco e meu filho não me obedece mais. Se Cristo está no meu barco e essa situação está cada vez pior. Louvado seja o nome do Senhor. Via de regra, na nossa cabeça é assim. Aí você pensa: se Cristo está no meu barco, não tem dor. Se Cristo está no meu barco, não tem luta. Se Cristo está no meu barco, eu não fico desempregado. Se Cristo está no meu barco, a doença não me alcança. Se Cristo está no meu barco, tudo está bem. Não era assim, não foi assim nessa experiência dos discípulos. Jesus estava no barco. E mesmo Jesus no barco, houve tempestade. Mesmo Jesus no barco, houve dúvida das pessoas perecerem. Mesmo Jesus no barco, eles estavam assustados. Por certo, é o que está acontecendo com você nessa noite. Você está assustado.
você está com medo. Mas aquele Jesus que estava lá naquele barco, ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu vou acalmar essa tempestade, eu vou repreender esse vento, eu vou acalmar esse mar. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Essa tempestade não vai fazer você naufragar. É diferente quando a gente medita na Bíblia e vê na vida de Jonas. Jonas, o profeta Jonas, recebeu uma ordem dizendo: vai lá em Nínive e prega para aquelas pessoas. E aí o que ele fez? Ele saiu fora da vontade de Deus. E aí o que Deus fez? Deus mandou uma tempestade até Jonas. Mas nesse caso não, nesse caso os discípulos ouviram a voz do Senhor, estavam na direção do Senhor, mas a tempestade chegou. O segundo item que não ficou bem resolvido na cabeça deles, era como conciliar a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, passando por uma luta tão grande, e demora a chegar a resposta. Você não vê a resposta. Demora a chegar o auxílio e você não vê. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Ele estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Quem está dormindo não está fazendo nada. Quem está dormindo não está vendo nada. Quem está dormindo não está sentindo nada. A pessoa está dormindo. E ele estava no barco, dormindo. É interessante que pior do que a tempestade é a demora do socorro. Você já passou por alguma situação de levar algum parente, algum filho, algum amigo no hospital, e você chega lá e você está vendo que ele está passando mal, e você ainda tem que preencher a ficha, e você fala: não, precisa socorrer ele rápido, e é uma demora danada. Então pior do que a dificuldade é a demora. É a demora. Uma passagem na Bíblia que diz que Lázaro estava muito doente e enfermo. E Marta mandou uma mensagem para Jesus dizendo: o seu amigo está doente. E aí, na casa de Marta tinha muita gente, inclusive muitos judeus. E os judeus diziam para Marta: ele não vem não. E a Marta dizia: não, ele vem sim. Ele vem, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, ele vem. E aí, outras pessoas chegavam para Marta dizendo: Marta, Jesus não vem não. E aí ela chegou na porta, olhando pelo caminho, e dizia para eles: não, ele vem sim, ele vem. Ele está demorando, mas ele vem, ele é nosso amigo. Ele ama Lázaro, ele é meu amigo. E depois veio uma outra pessoa e disse: Marta, Lázaro morreu. E aqueles judeus começaram a questionar Marta, dizendo: por que ele não curou Lázaro? Bastava uma palavra só dele e Lázaro estava curado. Por que ele deixou Lázaro morrer? Por que ele deixou Lázaro morrer? Meu amado irmão, minha amada irmã, ainda que esteja morto, esse Jesus que eu creio, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Por certo, tem sonhos aqui nessa noite que já morreram. Tem projeto nessa noite que já morreram. Mas o meu Jesus, que ressuscitou Lázaro, ele tem um poder de ressuscitar cada sonho, a cada projeto nessa noite. E é interessante que quando Jesus chegou até a casa de Marta, Marta disse: Jesus, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Já fazem 4 dias
Por certo, você veio nessa noite dizendo assim: não tem mais jeito, o juiz já deu a sentença, eu já perdi essa causa, não tem mais o que fazer. Mas Deus tem um controle de tudo e de todas as coisas. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o poder de mudar todas as situações, ainda que esteja morto. E eu fico imaginando 4 dias, estado de putrefação, 4 dias já fedia mal. E Jesus reconciliou ou restaurou as células de Lázaro, a pele de Lázaro, ele saiu mais novo de lá. Ou seja, quando Jesus faz a obra, ele faz a obra por completo. E é esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele vai fazer a obra por completo, ainda que esteja morto. Ainda que esteja morto, você crê assim? Quantas vezes você passou as noites em clara, orando, chorando, dizendo assim: por que, Senhor, deixou que acontecesse isso? Por que estou passando por isso? Por que essa dificuldade? Por que essa pessoa que eu amo está passando por essa dificuldade? Por que essa pessoa que eu amo está com esse decreto de não ter condições mais de viver? Porque eu oro e jejum e nada acontece, porque as coisas não dão certo, porque eu choro, clamo, oro, e a única coisa que eu ouço é o barulho das ondas batendo no meu barco, chacoalhando o meu barco. Por certo, você está dizendo assim nessa noite. E no livro de João, no capítulo 11, diz claramente isso, que após Jesus mandando tirar a pedra, Jesus chamou Lázaro para fora. E todos aqueles que estavam ali creram em Jesus. Eu quero dizer para você que essa tempestade que você está passando, todos esses que estão ao seu redor vai olhar e vai crer nesse Deus que você serve, vai crer nesse Deus que você ora, vai crer nesse Deus que você jejua, vai crer nesse Deus que você adora Ele, porque isso será realidade na minha e na sua vida, meu irmão, creia. Ainda que seus projetos, seus sonhos, seus objetivos estejam mortos, Jesus é poderoso para restaurar cada um deles. Eu lembro que uma vez, pastor Paulo gostava, hoje ele não faz mais com frequência, mas ele gostava de pescar, e tinha uma turminha aqui, e a gente foi ali pescar em Miguelópolis, num lago, e a gente estava lá num barquinho muito simples. Normalmente quem é pescador aqui sabe que aqueles barcos bem simples, com motor de 15, de 20 no máximo, e a gente estava num local, e o piloteiro chegou para a gente e falou assim: ó, vamos embora porque vai cair uma tempestade. Aí a gente olhou, a gente não imaginava que ia acontecer nada. E a gente não tem conhecimento, né? E o pastor muito sábio falou: não, então vamos embora. E aí a gente estava numa distância muito grande, e as nuvens começaram a ficar escuras, e aquele lago que estava tipo um espelho d'água começou a ficar com umas marolas, e aquele barquinho batia, e eu já peguei o colete, falei: pastor, pega o colete aí, porque se de repente pegar um toco aqui e o barco virar, a gente está de colete aqui. Mas é interessante que as coisas acontecem quando a gente menos espera. A gente não espera. A gente estava ali esperando pegar algum peixe ou se divertir. Não, daqui a pouco, olha, para com isso aí que vai vir uma tempestade. Eu quero dizer para vocês que nessa noite, Jesus está aqui. Nessa noite, Ele tem o poder de acalmar a minha e a sua tempestade. Por certo,
eu tenho certeza que você veio aqui disposto a ouvir essa palavra. E não era essa palavra que eu queria falar, mas era essa palavra que você precisa ouvir. E essa palavra é: além dessa tempestade que você está passando, Jesus está no teu barco. Jesus está no meu barco. E nós não vamos naufragar. Nós vamos levantar depois. E as pessoas que estiverem ao nosso redor vão dizer: quem é este? Quem é este? Quem é este? Eu quero dizer para você que esse é o dono do universo. Esse é o dono que manda na água, que manda no vento, que manda na terra, que manda no fogo, que manda no inferno. Ele tem a chave da morte e da vida. Nem a morte conseguiu vencer ele, porque um dia ele morreu naquela cruz por mim e pelos seus pecados. E ele resgatou a morte e nos trouxe vida e vida com abundância. Então eu quero te tranquilizar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Jesus é poderoso para acalmar essa tempestade, acalmar esse mar que você está passando. Nessa passagem, Jesus repreende e acalma o vento e o mar, porque a natureza, o universo, atende a sua voz. O universo ouve a voz do Senhor. Os animais, vocês se lembram da passagem de Daniel, quando colocaram Daniel na cova dos leões? Os animais ouvem a voz de Deus. Tudo ouve a sua voz, tudo está no seu controle, tudo está no seu comando. Por certo, eu vou concordar com você. Você perdeu o controle dessa situação. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que recorrer, para onde ir. Mas eu quero te dizer, Deus está no controle. Tudo está nas suas mãos e nada foge ao seu controle. Essa situação que você está passando, Ele está no controle. Jesus estava no barco, dormindo, mas Ele sabia de tudo que ia acontecer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu e você não conseguimos entender, mas tem um projeto, tem uma finalidade, tem um propósito para tudo aquilo que eu e você passa na vida. E esse propósito é que nós glorifiquemos e exaltemos o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. Temos dois relatos para concluir esse pensamento. Eu tenho dois relatos na Bíblia, a gente pode acompanhar. Que o primeiro é esse, que Jesus acalma a tempestade. É interessante que nessa circunstância, Jesus primeiro acalma a circunstância. Acalma o vento e acalma o mar e depois tranquiliza os discípulos. Mas na segunda, que é lá em Mateus, no capítulo 14, do 22 ao 23, se vocês se lembram, quando Jesus vem andando sobre o mar, né, qual que era o espanto dos discípulos? Logo em seguida, lá, Jesus instruiu com seus discípulos que entrassem no barco e foram diante dele para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, olha que interessante, Jesus imediatamente disse-lhes: tenha coragem, sou eu, não tenhas medos. Então preste bem atenção, nessa passagem, Jesus acalmou eles primeiro, para depois acalmar o vento e a tempestade. Por certo, eu imagino que tem dois tipos de tempestade que você está passando. Pode ser que você está passando por uma que Jesus está precisando de acalmar o seu coração. E tem outra que Jesus vai acalmar a circunstância. E Ele tem um poder para entrar com providência nas duas situações. Para acalmar o seu coração ou para acalmar a circunstância. Esse Jesus é o que eu creio. E eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu quero te encorajar nessa noite,
dizendo que apesar de tudo isso, Jesus está no seu barco. E sempre a gente canta uma música, e sempre quando eu tenho alguma mensagem, eu gosto de meditar numa letra, numa música, mas eu não consegui, eu vou ser sério para vocês, eu não consegui imaginar nenhuma música para a gente fazer um fechamento. Mas aí a igreja é uma coisa tão interessante, tão bacana, o Espírito Santo dirige as coisas de uma forma tão linda, que eu estava aqui assistindo, e o Renovação Praise dizia assim, num dos louvores: e os anjos clamam, Santo, Santo. Toda a criação canta, Santo, Santo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior. Teu nome é sobre todo nome. Tronos, domínios, governos, poder. Teu nome é sobre todos os nomes. Os anjos clamam, Santo. Toda a criação canta, Santo. E eu queria que eles cantassem de novo esse hino. E esse foi a resposta de Deus para o meu coração nesse hino tão bonito, tão inspirador, que eles cantaram nessa noite. Eu queria que você meditasse na letra, as muitas gerações rendidas em louvores, cantando ao Cordeiro uma canção. Pode passar para o próximo. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os nomes. Os tronos, domínio, governo e poder. Teu nome é sobre todo o nome. Os anjos clamam, Santo. Toda a criação canta, Santo. Exaltado és, Santo para sempre. Eu tenho certeza que nessa noite você vai cantar esse hino diferente. A vitória já chegou. Eu queria que vocês cantassem junto aqui comigo. Esse mar, esse vento que você está passando, Jesus está nele. E pode ser que ele vai acalmar o seu coração, pode ser que ele vai acalmar a circunstância que você está passando. Não importa o que ele vai fazer. O que ele vai fazer vai te trazer paz, segurança e a certeza que esse Deus vive e reina para todo sempre.